a mesma vem como garçonete, mas também vai sentar à mesa. E na proporção que ela abençoar esta casa, a qual ela é oriunda, na mesma medida ela também, não somente ela, mas toda a sua geração. Em nome de Jesus, amém. E graça. Carinho especial não. Amém, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. O coração está aqui batendo forte, porque às vezes as pessoas acham que não tem vergonha, né? Ah, você já está acostumado, você canta. Mas não é não. O coração acelera, o nervosismo bate, porque além de falar em público ser algo difícil para mim, falar da palavra do Senhor é mais difícil ainda. Mas, por incrível que pareça, todas essas vezes que eu sou convidada para trazer a palavra, eu sempre fico muito nervosa, porque eu fico com dúvida daquilo que eu vou falar. Mas hoje, quando me chamou para trazer a palavra, eu já tinha algo em mente. Glória a Deus. Ontem, enquanto eu estava fazendo minha estufa, eu estava trabalhando, o Senhor estava aparecendo comigo e eu fiquei meditando uma palavra e parecia que eu sabia que eu ia pegar, porque eu fiquei meditando nessa palavra, nesse texto, e eu fiquei na cozinha fazendo a estufa e fiquei pregando para mim. Como se eu estivesse pregando para a igreja. E eu falei, se eu tivesse a oportunidade de estar ministrando a palavra, seria esse versículo. E hoje, o Senhor me surpreendeu. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Somente o versículo de número 20. Lucas, capítulo 12, versículo de número 20. Que diz assim: irmãos, eu peço que você preste bastante atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor ele irá falar com você de forma diferente nessa noite. Eu creio Aleluia, que Deus. o Senhor ele preparou essa noite para falar com você, para falar comigo. Então se atente a essa palavra. Não deixe que o inimigo venha colocar distrações na sua mente, para que você possa entender, absorver e guardar essa palavra no seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa palavra é muito forte, eu vou repetir para você entender. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia, pode se assentar? Glória a Deus. Essa palavra é muito forte. E o começo dessa mensagem, desses versículos, começa no versículo 13, quando na multidão pergunta a Jesus e pede para que Jesus fale com seu irmão e reparta o bem com ele. E aí Jesus começa a conversar com aquele homem, e Jesus ele falava muito através de parábolas, e Jesus ele entra numa parábola falando sobre um rico insensato, que ele tinha uma herdade, uma fazenda em abundância, e estava muito bem, com muitos frutos, e ele não tinha nem como recolher aqueles frutos de tanto que era, mas ele decide destruir todos os seus celeiros e construir maiores ainda, para que produza mais ainda. E esse homem ele diz assim: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Porque esse homem ele estava muito preocupado com a sua vida terrena. E Jesus ele vem nos dar um alerta nessa mensagem a respeito da avareza, a respeito dos amores. Porque
Nós temos amado muito ao dinheiro, nós temos amado muito as coisas da terra e esquecemos do foco principal, que é a nossa salvação. E aí, de manhã foi falado sobre distrações na internet, distrações de ficar muito tempo no celular. E aí nós temos tantas distrações, o inferno, ele tem investido nas distrações. Porque se eu me preocupo mais com as coisas da terra, então eu esqueço de preparar o meu espírito. Então se eu foco em arrecadar bens, em trocar de carro, em conquistar uma casa, é claro que nada disso é errado, porque o Senhor, ele nos deu a terra para que nós possamos conquistá-la mesmo, para que a gente viva bem. Só que o problema são as distrações. Quando nós colocamos em prioridade aquilo que não é o reino, aquilo que não é a nossa espiritualidade. Quando nós deixamos o céu de lado e começamos a priorizar o nosso dia a dia. Quando nós não acordamos e damos nossas primícias ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por eu ter acordado. Obrigado, Jesus, por uma nova oportunidade de abrir os olhos. Porque muitas pessoas dormem e não têm oportunidade de acordar. Então todos os dias é você acordar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou de pé. É levar ao Senhor a minha primícia, o meu início do dia. Falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. E quando nós nos distraímos ao ponto de esquecer do Senhor, nós nos afastamos do nosso foco, do nosso principal foco, que é o céu. Glória a Deus. É porque o Senhor, ele tem nos sustentado. E muitas das vezes, buscando tantas outras coisas, esquecemos do céu. E aí eu escrevi aqui: preparação, viagem, destino. Por quê? O nosso dia a dia, a gente tem tantas coisas para fazer. Os nossos afazeres do lar, trabalho, colégio, e conquistas, festa. E a gente se prepara o ano todo. Se eu falar que tem um casamento em janeiro, eu vou começar a me preparar agora. Eu vou ouvir roupa, sandália. Eu sou muito ansiosa, então se eu tiver uma festa para ir, eu já começo de ontem a pesquisar roupa, sandália. Minha filha vai para o retiro em janeiro. Ela está ansiosa, já arrumando a mala dela que ela vai em janeiro. E a gente é assim. A gente se prepara, a gente faz tudo, porque a gente sabe que no dia que chegar, a gente precisa estar arrumado, precisa estar com as coisas organizadas. Destino, eu coloquei aqui, destino. A gente sabe para onde vai. Se eu tenho uma festa, eu vou me organizar, eu vou me preparar para chegar naquele dia, no local certo, na hora certa. E a minha salvação, o meu destino, o céu. Eu tenho preparado a minha vida todos os dias para a volta de Cristo. Eu tenho preparado a minha alma para encontrar com o Senhor. E aí eu separei aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor, ele olha para a terra e ele vê que toda a terra ela está corrompida. A maldade está sobre a terra, e diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O Senhor, ele se arrepende de ter feito o homem, e o Senhor, ele manda Noé preparar uma arca, para que quando chegasse o dilúvio, quando o Senhor fosse destruir toda a terra, Noé e sua família estavam protegidos dentro da arca. Enquanto Noé estava construindo a arca, todo mundo já ouviu essa história. Enquanto Noé construía a arca, houve tempo para que aquele povo pudesse se arrepender. Houve tempo para que aquele povo voltasse a Deus. Houve tempo para que aquele povo fosse a Noé e falasse: Noé, deixa eu te ajudar a construir essa arca. Eu estou arrependida, eu preciso de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. A arca está aberta, mas o povo não quer entrar na arca. A arca está aberta, mas estamos preocupados com muitas coisas lá fora, com casamento, com festa,
e estamos esquecendo do nosso verdadeiro foco. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e eu falei: mãe, quantas pessoas conhecidas e próximas a nós estão morrendo de infarto do nada, de repente morreu. E aí eu fiquei analisando, eu fiquei meditando, eu fiquei pensando, quando a gente está num sonho muito ruim e a gente quer acordar um pesadelo, a gente quer acordar e não consegue acordar, quando a gente acorda, a gente tem um alívio, que era um pesadelo. E eu fiquei imaginando, meu Deus, quantas pessoas estão morrendo, infartando de repente. E não, quando abrem os olhos, não é um sonho, foi a morte, é o inferno vindo buscar a alma. Para onde eu vou? Se eu fechar os meus olhos agora, quem vai vir buscar? Vai ser os anjos do Senhor, ou vai ser o inferno que vai buscar a minha alma? Eu não tenho problema nenhum com a morte, não tenho medo da morte. Falo com a aluna, converso muito com ela, eu falo: minha filha, se eu morrer hoje, você não precisa ficar triste, você louva ao Senhor, porque eu estou no caminho. E ela falou assim: mãe, eu não entendo, por que quando as pessoas morrem, porque ela viu um filme de criança, Sing, que tinha um leão, e o leão perdeu a esposa, o leão parou de viver. Ele era cantor, ele parou de cantar, ele ficou numa casa isolada, cheio de mato, com cabelo grande. Ela falou assim: mãe, eu não entendo, porque quando alguém morre, a outra para de viver, tem que continuar vivendo, porque a gente está vivo, quem morreu, que vai para o céu, a gente continua vivo. E eu tenho sempre ensinado isso a ela: a nossa vida aqui é passageira, nós vamos morrer, e se o Senhor nos levar, amém. O que importa é onde nós vamos passar a nossa eternidade, é o que nós temos feito, buscado ao Senhor. Se eu fechar os meus olhos agora, quem vai buscar a minha alma? Eu tenho preparado a minha alma para entregar ao Senhor, eu tenho feito a minha parte, eu tenho tirado as distrações da minha vida. Noé estava preparando a arca e o povo não queria saber de Deus. O povo estava preocupado com as coisas do mundo. O que é 40 anos? O que é 50 anos, 70 anos aqui na terra e uma eternidade toda no céu, uma eternidade toda no inferno? Nós temos o poder de decisão. Hoje na EBD foi falado sobre a nossa consciência, aquilo que vem na nossa mente. Nós temos o poder de decidir se sim ou se não. Ah, errou por causa do diabo. Não, errou porque tu quis. Ah, fez porque o diabo. Não, fez porque tu quis, porque o Senhor te dá escolha, se tu quer ou se tu não quer. A escolha vem do céu, se tu quer ou se tu não quer. Receba se você quiser. Mateus capítulo 25 vai falar sobre as 10 virgens. Todos nós conhecemos sobre a parábola das 10 virgens. 10 eram prudentes, 10 eram loucas. A diferença estava entre eu reservar o meu azeite e entre eu não reservar o meu azeite, porque as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tiveram sono porque o noivo demorou para chegar, as 10 adormeceram, mas quando gritaram: aí vem o noivo, saiam ao encontro. 5 se levantou: meu azeite está aqui, estou indo ao encontro do meu noivo. 5 se levantou: cadê glória o azeite? A Deus! Me dá um pouquinho, não te dou, porque se eu te der, vai faltar para mim. Vai comprar. Enquanto foram comprar as distrações, quando voltaram, as portas estavam fechadas. E hoje não é diferente. Você tem reservado seu azeite? Se o teu nome for chamado hoje, aonde está a tua alma? Para onde irá a tua alma? O Senhor palestrou muito ao meu coração sobre isso. Porque se a morte chegar para mim, que desesperador vai ser abrir os olhos e não ver o Senhor. Abrir os olhos e ver a morte. Porque a morte, irmão, ela não é algo longe, não. A morte é você fechar o olho aqui e abrir em outro lugar. Agora, onde você vai abrir os teus olhos? Com quem tu vai passar a tua eternidade? Com quem eu vou passar a minha eternidade? Porque não vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do
pode vir. O Senhor, Ele pode vir no coletivo, voltar para a igreja, mas o Senhor, Ele pode vir para você. O Senhor, Ele pode vir para mim. Não estamos livres de sofrer um infarto. Não estamos livres de sofrer um acidente. O Senhor, Ele guarda, mas se chegar a tua hora, não tem jeito. Quando eu dou aula para as crianças, a gente aprende muito com as crianças. A gente estuda para ensinar. E eu falei com eles, a nossa vida é como se fosse uma ampulheta. Aquele vidrinho que tem areia, e você vira e vai cair na areiazinha. O nosso tempo está contado pelo Senhor. Alguns vivem 1 ano, 10, 20, 50. Não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor virá para nos buscar. Por isso que nós precisamos estar preparados. E eu anotei aqui, seja feliz, conquiste, mas não esqueça do final, porque é errado sonhar com uma faculdade, não. É errado sonhar com um carro novo, não. É errado eu sonhar com o meu trabalho, não. O que eu não posso é priorizar essas coisas. E eu não estou falando nem de igreja, eu estou falando de comunhão com Deus, porque a gente trabalha, quando vai ver não conseguiu nem falar com Deus. A gente faz tantas coisas e quando vai ver, o dia passou. E como que está a sua comunhão com o Senhor? E aí eu botei, não esqueça do final, porque o final ele vai chegar para todos nós. O último dia vai chegar para todos nós. Precisamos estar preparados para passar a nossa eternidade. O céu não é distante, o céu é logo ali, mas o inferno também ele é real. A arca ela vai fechar e não adianta bater na porta, porque a palavra diz que depois que a arca fechou, foi o Senhor que fechou a porta. Aleluia. Não dava mais para abrir. Noé, abre a porta, Noé. Não tem como, foi o Senhor que fechou. As virgens voltaram, Senhor, abre-nos a porta. Não tem como, a porta está fechada. Então, se você tem a oportunidade hoje, eu tenho a oportunidade hoje de tirar as distrações da minha vida, aquilo que me afasta do Senhor, aquilo que me afasta de estar com a minha vida em dia, com a minha salvação em dia. Tira as distrações, tira aquilo que te afasta do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. Isso não é mentira, isso é real. A irmã Vanilda, né? Ela cantou um hino que hoje eu coloquei ele, eu fiquei escutando e eu chorava, porque ela falou uma coisa que é muito real. O Senhor ele não está preocupado com a tua cura. O Senhor não está preocupado com o teu dinheiro. O Senhor ele se preocupa com a tua alma. Aleluia! E quando nós lemos, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quem você tem dedicado os teus dias? Para quem tu tem investido a tua vida? Ouvi uma história de que durante um mês, o pastor contou essa história. O cachorro foi alimentado, o cão alimentado, e o leão ficou com fome. E depois botaram para briga. Aquele que você mais alimenta é aquele que vai vencer. Se tu está se alimentando somente a tua carne, o teu espírito ele vai morrer. Você precisa, eu preciso, alimentar o espírito, para que quando o dia mal chegar, o meu espírito esteja forte. Peço que os irmãos se coloquem de pé. E é isso, irmãos. A oportunidade o Senhor tem nos dado. Agora, basta a gente aceitar ou não. Viver nos caminhos do Senhor ou não. Tirar as distrações ou continuar com elas. A oportunidade nós temos todos os dias, mas até quando o Senhor vai nos dar a oportunidade? Então, eu agradeço a minha oportunidade e sou muito grata ao Senhor por estar aqui. É difícil para mim falar em público,